Beleza, meu camarada? Então, vídeo 3 aqui, né, sobre as questõezinhas do CPC 25 sob a ótica de exigência da FGV. Vamos lá. O governo de uma determinada jurisdição realizou mudanças na legislação relativas à tributação do ICMS. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor comercial precisará oferecer treinamento para a atualização de grande número de seus empregados da área administrativa e de eventos para garantir a conformidade contínua com a legislação tributária. Até a data de encerramento do exercício, nenhum treinamento havia sido realizado. Nesse caso, de acordo com o CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, a entidade. O que ela vai fazer, meus queridos? Vai reconhecer a provisão? Não vai? Vai divulgar? Enfim. Então, isso aí ele tirou lá do exemplo 7. Tá? Então, tem várias questões, tá, que as bancas utilizam de praticamente todos esses exemplos. Eu acho que todos já foram utilizados em algum momento. Claro que alguns exemplos são mais comuns. A exemplo do exemplo 1, que trata lá de garantias, tá? O exemplo 6 já foi, o 7, o 4, enfim. Então, esses exemplos, eles são adaptados pelas bancas, tá? Então, o gabarito sempre geralmente é a conclusão. Nenhuma provisão é reconhecida. A provisão é reconhecida pela melhor estimativa. Então, eles usam a mesma lógica da conclusão aqui, adaptam essa primeira parte ali. O governo introduz, né, mudanças na tributação, tá vendo? O governo realizou mudanças na tributação. Ó, governo, mudanças, tributação. Aí ele inventa, né? Ó, governo, mudanças, tributação. Aí aqui é imposto de renda. Aí eles colocam ICMS. Tá vendo? Fica fácil assim, né? De fazer a questão. Então vamos ler o 7. Treinamento para atualização do pessoal como estado de mudança da tributação. O governo introduz certo número de mudanças de tributação do imposto de renda. Como resultado dessas mudanças, a entidade do setor financeiro irá necessitar de treinamento para atualização de grande número de seus empregados da área administrativa e de vendas para garantir a conformidade contínua com a regulação bancária. Na data do balanço, nenhum treinamento pessoal havia sido feito. Obrigação presente como resultado do evento passado gera obrigação. Não há obrigação porque o evento que gera obrigação ainda não foi realizado, que é o treinamento. Conclusão, como não tem uma obrigação presente, não reconheço a provisão. Aí, nesses casos, não deve reconhecer nenhuma provisão. Gabarito, opção I. Beleza? Veja que é a mesma coisa. Uma entidade precisará oferecer treinamento e atualização de grande número de seus empregados da área administrativa e de vendas. Até a data de encerramento, nenhum treinamento havia sido realizado. Tá vendo que é a mesma coisa? Então, gabarito é a opção I. Uma empresa foi processada segundo o auto de infração exigindo ICMS em razão de suposta irregularidade na tomada de créditos presumidos. Fato 1. A situação está aguardando o prosseguimento do feito em segunda instância judicial. A estimativa confiável de uma provável saída de recurso no valor de 2 milhões de reais. Adicionalmente, a empresa figurou como parte do auto de infração lavrado pela Receita Federal para verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativamente ao imposto, né, do IPI, fato 2, cuja expectativa de administração é de perda possível no valor de 3 milhões de reais. Para ambos os casos, pede-se que a saída de caixa seja em 4 anos. A taxa de desconto é de 6%. Nesse caso, a empresa deve. O que ela deve fazer? Então, fato 1, a gente tem uma estimativa confiável e a provável saída de recursos de 2 milhões. Né? Então, vai ser uma provisão. Né? Então, contabilizar o fato 1 como provisão no passivo não circulante e divulgar o fato 2 em nota explicativa. Já no segundo, nós temos o quê? Perda possível no valor de 3 milhões. Então, o fato 2 é o fato 1 a gente vai provisionar. Provisão, mais divulgação em notas explicativas. E o fato 2 se trata de um passivo contingente. Como a saída é possível, né, então ele vai ser divulgado. Notas explicativas. Então, quando eu usar o fato 1 como provisão no passivo não circulante, divulgar o fato 2 em nota explicativa. Exatamente. Contabilizar ambos os fatos com provisão? Não, só um. Contabilizar ambos os fatos? Não, só um. Contabilizar o fato 1 com provisão no passivo circulante, fato 2 com provisão? Não, é não circulante, tá? A regra geral sempre vai ser no passivo não circulante, as provisões aqui, ó.
Divulgar o fato 1 em nota explicativa e contabilizar o fato 2. Ele vai divulgar o fato 1 em nota explicativa? Vai. Contabilizar o fato 2 como provisão? Não. E por que? Ele nem falou, né? Mas olha, 4 anos, então não circulante. Mas se não falasse nada, não circulante também, tá? Então, falou o prazo, óbvio, né? 4 anos. Agora, não falou o prazo, não circulante. Só vai tratar com circulante se ele der um prazo, né, que realmente é no curto prazo, tá bom? Durante o ano de 2022, uma empresa envolveu uma disputa tributária com o governo. Os advogados da empresa indicaram que era provável uma perda nessa disputa e que a empresa teria que pagar um valor entre 800, pagar um valor entre 800 e 1.400. Nesse intervalo, nenhum valor é uma estimativa melhor que a outra. Após a emissão das demonstrações financeiras de 2022, o caso foi resolvido com o governo por 1.200. Nesse caso, em 31 de dezembro de 2022, o contador da empresa deveria ter reconhecido a provisão de 800, 1.100, 1.200, 1.400, divulgado 1.200 devido à baixa probabilidade. E aí, meus queridos? Olha aqui, 39. Item do CPC 25. As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido ou provisão são tratadas por vários meios de acordo com as circunstâncias. Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação deve ser estimada ponderando todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. Então, algumas questões nós já resolvemos, né? Que nós tínhamos lá defeitos maiores, defeitos menores, né? E as suas respectivas probabilidades. Então, é o item 39. Esse é o método chamado método do valor esperado. Tá? Então, a provisão será diferente dependendo da probabilidade de perder um dado valor ser, por exemplo, 60% ou 90%. Olha o finalzinho aqui, que é daqui que o examinador tirou essa questão. Quando houver uma escala contínua de desfechos possíveis e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio da escala. Então, é exatamente isso. Nenhum valor é uma estimativa melhor que a outra. Então, a gente usa o ponto médio. Beleza? Então, como que seria aqui? 800 mais 1.400 dividido por 2. Que vai dar quanto? 2.200, 1.100. Então, gabarito aqui é a opção B. Legal? Tem muita gente que marcou 1.400, seguindo o quê? O princípio da prudência. Né? Segui o princípio da prudência. E aí, coloquei lá, né? Quando tem duas estimativas, a gente coloca o quê? O maior valor para o passivo. Quem seguiu o princípio da prudência, barro. Tá? Não segue o princípio da prudência. Por quê? Porque nós temos algo específico sendo tratado no CPC 25, que é exatamente isso aqui. Então, quando nós temos algo específico, ele vai prevalecer sobre o princípio aí, tá? Mas quem raciocinou com a prudência, né, de uma maneira geral, tá dentro da ideia. Só que como a gente tem uma previsão específica no pronunciamento, a gente vai seguir aquela previsão específica lá, tá? Vamos lá, simbora! A companhia X contabilizou provisão para contingência no valor de 200 mil em 2 de janeiro de X0. Esta tem relação com a causa da justiça e tem expectativa de desfecho no longo prazo. O valor contado, provisão aumentada a cada período decorrendo do reconhecimento do desconto a valor presente. A contrapartida do aumento da provisão é contabilizada pela entidade como? E aí, meus queridos, vamos lá. Onde ele tirou isso aí? 59. As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Tá? Então, algo que era provável pode virar possível. Pode virar remoto. Não é mesmo? Algo que era possível pode virar provável. Pode virar remoto. E algo que era remoto pode virar provável ou possível. E aí, cada uma daquelas situações que eu coloquei lá tem um tratamento diferente. Então, vamos pensar aqui. Eu tinha uma provisão registrada. Então, saída provável, estimativa confiável. Só que
reavaliei e agora é possível. Então, o que eu vou precisar fazer? Reverter aquela provisão. Tá? Não vou falar todos os cenários aqui, mas vamos lá. De possível para provável. Era possível, agora é provável. Então, antes era um passivo contingente. Agora é o quê? Uma provisão que eu preciso reconhecer no balanço patrimonial. Claro, desde que tenha estimativa confiável. Era possível, agora é remoto. Então, estava divulgado em notas explicativas, era um passivo contingente, que era divulgável, agora é um passivo contingente que não precisa divulgar. Tá? Vamos lá, de remoto para provável. Não tinha feito nada, agora vou precisar divulgar e vou precisar contabilizar o passivo. De remoto para possível. Tudo isso aqui eu estou falando dentro de uma perspectiva que tem estimativa confiável, tá? Então, de remoto para possível. Era um passivo contingente que não era divulgável, agora ele é divulgável, tá? Então, essas são as situações que podem aparecer. Acho que até falei todas aqui possíveis, né? Então, vamos lá. As provisões devem ser reavaliadas em cada dado do balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Beleza. Aqui, na verdade, falou mais de estimativa, de valores. Eu até expliquei a situação relacionada à saída de recursos. Que é a segunda parte. Ó. Se já não for mais provável que será necessário a saída de recursos que incorpora benefícios novos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Então, esse item 59 fala de uma das situações, mas todas as que eu falei, apesar de não estar expressa ali, é decorrência lógica do que? Dessa reavaliação em cada data de balanço, bem no início ali, né, na primeira linha do item 59, que está aqui no slide. Tá? Então, se já não for mais provável que será necessária a saída, vou reverter essa provisão, né, que é aquela primeira situação lá, de provável para possível para remoto. Agora, em termos de valores, já que até o item fala ali de valores, mas ele não detalha mais. Então, vamos imaginar que no exercício X1 eu tinha uma provável e era 100 mil. Só que agora continua provável e é 120 mil. Então, preciso o quê? Complementar em 20 mil. Então, tem mais 20 mil de provisão. Tá? Era 100 mil e agora é 70 mil a saída. O que eu vou fazer? Eu vou reverter 30, tá? Para refletir exatamente, tá? E assim vai. 60. Quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor contábil da provisão aumenta a cada período para refletir a passagem do tempo. Esse aumento deve ser reconhecido como uma despesa financeira, tá? Então tá aí o gabarito. Então a despesa financeira na demonstração do resultado do exercício. E o lançamento? Simples. Debito despesa financeira e vou aumentar a provisão. Aumento do passivo. Isso aqui vai diminuir o meu resultado lá na DRE. Tá? Despesa financeira. Tá bom? A provisão é despesa operacional. Essa desconta valor presente, esse aumento, né, da provisão, é despesa financeira. Beleza? E a última questãozinha de CPC 25 falava o seguinte: uma loja de celulares oferece garantia a seus clientes pelo custo, de novo, né? A garantia lá, a provisão para garantia, se tornar evidentes dentro de um ano a partir da compra. A loja não cobra os serviços de seus clientes. Em janeiro X0 a loja vendeu 40 celulares por 4 mil cada. A loja estimou que se forem detectados defeitos maiores, então defeitos maiores em todos os celulares vendidos, os custos de reparação será de 120 mil. Se forem detectados defeitos menores em todos os produtos, incorrerem custos de 40 mil. Defeitos menores, 40 mil. A loja estima que 10% dos celulares não apresentaram defeitos maiores. Então, defeitos maiores, 10%. Defeitos menores, quantos por cento? 10%, defeitos maiores, 40%, defeitos menores. Então, defeitos maiores, 40% vezes defeitos menores, 40 mil. 10%, defeitos maiores, 120. Aqui vai dar 12.
4 vezes 4, 16 mil. 12 mais 16, 28 mil. Em redução, 28 mil. Em redução da receita, 28 mil em despesa operacional. E aí? Provisão, despesa operacional. Belezinha? Bacana. Então, provisão, despesa operacional. Aumento da provisão decorrente, né, da grana no tempo, desconta valor presente, despesa financeira. Toma cuidado com esses detalhezinhos aí. Gabarito, portanto, opção E. E com isso, fechamos aqui essa seleção de questões da Fundação Getúlio Vargas sobre esse pronunciamento muito cobrado em prova. Questões, vejo, que não são, né, considerando outras exigências da banca, são questões bem palpáveis. Então, custo-benefício muito bom, tá? Tem uma probabilidade muito grande de constar aí na sua prova. Forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí na sequência. Valeu demais!